Tá aqui na nossa sala já a doutora Carla Maion. Seja muito bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, doutora? É um Fique à vontade. Prazer, uma honra te receber aqui. Nós queremos saber tudo. Tudo, porque primeiro, como é que existe isso? Por que existe esse tipo de médico para pets? Me conta um pouquinho sobre essa questão da profissão primeiro. Pois é, gente. Existe nutrólogo ou nutricionista para cães e para gatos. E, na verdade, a gente faz o quê? Eu falo que eu sou a tia da comida, porque eu dou o melhor papazinho que eles podem naquele momento, naquela fase, crescimento, adulto, velhinhos, ou quando eles estão com algum problema de saúde, os gordinhos, né, que a gente sabe que os gordinhos estão aí, uma população bem grande, então tem que emagrecer. E quem que vai emagrecer? A Nutri, né? Então a gente tem que trabalhar ganho de peso, ganho de massa muscular, né? Enfim, todas as performances igual com a gente. É quase igual com a gente. Então eu falo que os meus pacientes, são pacientes, né? Cães e gatos, eles têm necessidade de cada fase da vida, por exemplo, apetite seletivo. Eu tenho certeza que vocês conhecem cães e gatos que não comem só o alimento que a gente coloca ali. Tem que dar um aperitivo a mais. Ali, A mais. Esse a mais, às vezes, pode fazer mal. E aí eu acho que é interessante a gente falar sobre os alimentos que são perigosos para cães e para gatos. E assim, me conta um pouquinho, qual que seria a melhor alimentação? Eu sei, a gente já aprendeu aqui no nosso programa que a gente não pode temperar a comida dos bichinhos, isso a gente já sabe. Mas qual que é o melhor alimento hoje? É a ração mesmo que a gente compra ou eu posso fazer uma comidinha em casa pro meu bichinho? A gente pode cozinhar, desde que a gente tenha um alimento, né, uma fórmula, uma receita completa e balanceada para aquela fase, para aquela espécie. Mas a maioria dos animais vai muito bem com alimento comercial que a gente chama de ração. Porque eles comem o prato todo, não gera nenhuma deficiência. Lembrar que na comidinha o animal tem que comer o prato todo. Não pode escolher o que ele gosta mais ou o que ele tem mais afinidade e deixar o que ele não gosta tanto. Então tem que comer o prato todo. E na ração, muitas vezes eles gostam do crocante, né? Tem muitos animais que comem com prazer pelo crocante, que no alimento úmido, na comidinha, isso não acontece. Outro ponto, na comidinha a gente pode inserir mais líquido na vida do animal. Tem alguns pets que não bebem muita água, então a comida natural pode ajudar nisso também. Além da comida em lata, sachês, né, que também são muito úmidos. Mas não tem o ideal, tem aquele que dá certo para cada pet. É e gosto, aí, então? É gosto e é perfil, né? Tem animais... por raça ou não? Por raça, a gente não... Na verdade, não. A gente... na verdade, eu converso com a família, eu vejo qual é o perfil daquela família. Vai dar certo cozinhar? Não vai dar certo? O alimento tem que ficar exposto? Se for comida, já não pode ficar exposto, né? Então, tem muita gente que deixa o alimento ali, vai trabalhar e o animal come em algum momento do dia, vai petiscando, principalmente os gatos. Então, não é tão legal se for um alimento caseiro, né, comidinha, porque vai estragar. Então, a gente tem que pensar o que para cada família é mais interessante, o que para aquele animal dá mais certo, né? Então, tem várias variáveis. Sua cachorrinha come comidinha ou ração? Olha, ela come muita ração. Eu tenho uma Shih Tzu. Ela come bastante ração. E é mania de todos os cachorros, que quando vê a gente se alimentando, eles querem comer também daquilo que a gente está comendo, né? Vem na pontinha, Vem na da pontinha. mesa. A beiradinha da mesa, né? Ali, ó. E a gente fica com dó, com pena, a gente acaba cedendo algumas coisinhas, mas a gente não pode abusar, né, isso, doutora? Pois é. Essa beiradinha da mesa, que é muito comum esse movimento aqui, né? Se não é a gente que faz, é o pai, a mãe, o marido, o vô, a avó, Verdade. Alguém faz, né, esse movimento. As crianças. Então, isso pode colocar em risco, sim, a saúde deles. Porque tem muitos alimentos que nós consumimos que são temperados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alimentos mais gordurosos, alimentos muito ricos em açúcares. Então, as massas, pães, bolinhos. Aquela bordinha da pizza. Pois é. Que todo mundo dá Sempre pro cachorrinho. sobra, né? O osso, gente, o osso que é de praxe, todo mundo dá o osso pro cachorro. Pois é. verdade. E os ossos, Renato, eu falo bastante sobre isso no consultório. Os pacientes que roem ossos, eles podem ter traumas dentários, pode quebrar os dentes, pode desgastar demais o esmalte, pode envelhecer mais cedo o dente do animal. Ah, mas ele limpa os dentes. Limpa, mas tem outros métodos mais seguros hoje, sabe, Bárbara? Que vão fazer com que os dentes do seu pet se mantenham limpos e são muito mais seguros. E os ossos também podem ser ingeridos.
Então, uma vez que... Já ouviram, né, falar de que osso de galinha pode engasgar? Já. Todos os ossos ingeridos podem causar uma obstrução ali, virar um corpo estranho, que é o que a gente fala, né? E muitas vezes o animal precisa de um procedimento cirúrgico ou retirar por endoscopia, pode lesionar, pode machucar por onde ele passa, então os riscos não compensam. Eu não recomendo, né? A turma que passa comigo sabe que eu não recomendo ossos. Ah, mas meu pet gosta Nem muito aqueles de roer. que aqueles que são... Tem uns que são grandão, assim, que ele vai comendo até acabar. Mas ele come, né? É, esse que faz Esse mal também. Em geral, o hábito de roer é um hábito de recreação dos cães. Todos os cães gostam, isso faz parte da natureza deles. Mas hoje existem produtos mais seguros, que não soltam fragmento, que estão adaptados também ao tamanho da mandíbula, né? Porque, por exemplo, um shih tzu, a gente não pode comprar um fêmur desse tamanho para dar pro shih tzu. Ele não vai conseguir morder, né? E também não pode ser um osso muito pequenininho, porque senão ele vai engolir. Engasgar, né? Então, essa adaptação do tamanho, né, do brinquedo, desse osso recreativo, que não é um osso natural, ele vai fazer com que o animal mantenha os hábitos de roer, de vez em quando ali, um pouquinho por dia, que tudo bem, e depois você tira, né, guarda e tudo mais. E não coloca tão em risco como o acesso a ossos naturais. Ah, então esse que compra, que é esse de recreação, tudo bem, mas também tem que maneirar. Tem que deixar maneirar. ali, dar o tempo pra brincar. Eu falo que tem animais, tem cães que tem aquela mordida de ódio, assim, ele parece que ele quer comer É. até acabar, né? Parece que ele lixa o dente com Verdade. o osso. Para esses casos a gente não recomenda. Aham. E para aqueles também que já têm um dente mais sensível, um probleminha de tártaro, uma gengiva mais dolorida, não dê, porque vai gerar um pouco mais de desconforto, pode até piorar a saúde oral do seu pet. Muito bem. E doutora Carla, você como especialista nessa área de nutróloga, né? E nutricionista totalmente voltada para os pets, você tem percebido que os tutores, eles têm procurado sua pessoa, assim como outros, porque tem muitas pessoas ainda, tutores, que não têm o conhecimento, nem Verdade. sabem que Exato. existe nutricionista para pet, que é algo assim fenomenal, né? É diferente, É né? diferente, cara. É muito louco você estar com seu pet ali. Como que você vai saber que seu pet precisa emagrecer? Pois é. Seu pet É precisa difícil. entrar numa dieta. Não Como? é? É muito Pois doido é. isso. Pois Você tem é. percebido que tem tido uma procura boa? Sim, eu acho que isso está ligado também porque as pessoas estão se cuidando mais agora, né? As pessoas pensam mais o que estão comendo, na própria saúde, não é nem tanto estético, né? Mas mais saúde mesmo. Alimentos mais saudáveis, né? Menos processados, menos industrializados. E aí, lembrar que tem indústria muito boa e tem indústria mediana. Aham. Então, dentro do universo de pet, a gente também tem indústrias muito responsáveis que oferecem muitos produtos bons. Aí, como que a gente escolhe? A gente chega no pet, ali tem um monte de opções, né? Verdade. Tem vários pacotes por raça, por tamanho, por sabor, enfim, como é que a gente escolhe? A gente auxilia também essa família a entender qual é o melhor adaptado para aquele animal. Mas eu percebo que existe essa demanda, né? Porque as pessoas estão mais conscientes, estão mais ligadas na própria saúde e o animal é um membro da família, como você comentou, né? Verdade. Quase gente. Mas, gente, é incrível, só falta falar. É, Ainda meu bem que não Deus. fala, né? Ainda bem, Deixa pra graças a lá, Deus. Que a cada desabafada, deixa pra lá. Não, e também é algo interessante que nós estávamos conversando, pessoal, aqui nos bastidores, que a Bárbara até comentou, que já tem, os pets já usam roupinha, já faz aniversário, são tratados como gente, agora nutricionista para pet, daqui a pouquinho vai ter harmonização. Calma, não dá ideia. Não dá ideia. Aqui o pessoal inventa, hein? Imagina, Pois cara. Ai, não, eu tô achando esse narizinho muito torto. Vou dar... Tem uma dobrinha nova aqui, vamos Não, ver. eu não duvido não, gente, eu não duvido. Eu também não duvido do ser humano, Rapaz, gente, de nada. pois é. Mas agora eu vi que você trouxe aqui pra gente uns alimentos que estão aqui na nossa mesinha. Foi. E eu queria que você me explicasse o porquê desses alimentos. Tá, Por que vamos eles lá. estão aqui? Bom, vamos lá. Vou até sentar aqui pra gente conseguir Tá, mostrar pode sentar cada um, pertinho tá? aí. Tá. Pessoal, aqui a gente eu trouxe alguns alimentos que são os mais comuns, né, que estão aí nos lares das nossas casas, né, as famílias, que são, por exemplo, os temperos como alho e cebola, né, e são tóxicos para pet, a gente não deve oferecer nem no arroz, nem na carninha, nem naquele temperinho que a gente usa, às vezes não pode. Não pode. São alimentos, né, são temperos que podem causar alterações no sangue dos pets, causando anemia, alterações Olha. de locomoção, alterações de pressão. E são compostos que eles não metabolizam, ou seja, vão ficar dentro do organismo do pet, mantendo essa intoxicação por algumas horas, ou se uso
né, recorrente, às vezes a pessoa cozinha um franguinho para dar para o cachorro todo dia. Ela vai acabar intoxicando esse animal por um tempo muito longo. E essas alterações do sangue a gente consegue reconhecer quando a gente faz exames. Mas são alterações que a gente pode evitar, né? E que a gente pode não colocar o nosso pet numa anemia, por exemplo, por conta do uso de temperos, né? Tá. Então a gente não deve oferecer nem alho, nem cebola. Aqui a gente tem essa bebida, o refrigerante, que também participa junto com o café. Eles são bebidas ricas em cafeína. E a cafeína que pra gente não faz mal, pros pets faz. Pode causar um excesso de agitação, uma excitação, alterações cardíacas, vasculares e também neurológicas. Então a gente não deve oferecer nem bebidas com cafeína, como essa, nem cafés, chás, chá preto, chá branco, Também chá não posso, não. mate. Será que eu sou um gato doutora, embutido? doutora, Eu não posso com cafeína, não. doutora e doutora Carla e Bárbara, eu tô assustado. Será que tem algum louco? Posso falar assim, Tem. gente, que oferece Coca-Cola e café pro Coca-Cola pet? Tem até bebida alcoólica. Ah, gente, pelo amor de tem Deus. pra todos os gostos. Bebida Pois é, alcoólica? pois é. Bebida alcoólica. Eu já tive pacientes, Ah. né, tutores, que eu não posso citar nomes, que Sim. fazem cerveja em casa, que eventualmente põe ali, a cachorrinha acha engraçado. Gente, não é engraçado. Gente, O pet que não isso? pode ter acesso a essas bebidas, faz mal e é de nossa responsabilidade não permitir. Hoje em dia, céu, Gente, não pode, coitados, né? cara. Pois é. Minha vida inteira eu só dei água. Minha vida É, toda, eu só água, também só água. sempre ouvi falar. Nem suco, nunca dei nada disso, só Gato, água. às vezes, tem gente que põe o leite, né? Um pouquinho Ah, de é leite verdade, pro gato. leite. Faz mal? Não faz mal. Não faz, né? Os gatos, é até legal falar sobre É. isso. Os gatos toleram muito bem a lactose do leite, né? Leite da vaca, leite de cabra, eles toleram muito bem, porque eles têm um sistema de digestão diferente dos cães. Então, ok oferecer leite pro gato. Alguns gatos podem estranhar um pouquinho, mexer um pouco no intestino, e aí você sabe que para aquele gatinho é melhor não oferecer tanto. Mas, em geral, eles gostam, podem beber a vida toda. Inclusive, é uma forma de eles beberem mais líquido. Que eles são mais difíceis de beber água, É. né? Os gatos vêm de origem desértica, né? Lá, os antepassados deles. Então, eles não são tão adaptados a beber água, né? Ali, ó, beber na fonte ou no bebedouro. Eles acabam bebendo água durante a refeição, né? Porque eles caçam. A maioria dos gatos mantém esse hábito de caça. E na caça, a gente tem, como a gente, 80% de umidade. Então, a água acaba vindo pela refeição. Quando a gente domesticou o gato, a gente transformou a vida dele numa ração seca e um potinho de água, né? Ah. E aí, muitos gatos não bebem tanto líquido. Oferecer leite, oferecer outras formas de água, fonte, num prato raso, naquela torneirinha que fica pingando no Ai, hoje chuveiro. tem tanta coisa, né? Pode tem ajudar. Tem os bebedouros, tem até Verdade. veio aqui no nosso programa que você eu programa lembro. a hora que a comidinha cai num aparelho. Você já Verdade. viu, doutora? Já vi. Tem vários Muito automáticos bacana, legais. né? Você programa a hora que a comidinha vai cair. Eu acho isso Verdade. sensacional. No caso, o gato ele pode consumir o leite e o cachorro. Os Pode. cães não toleram tão bem a lactose. Não tolera, que é aquele né? açúcar que está no leite que faz mal até para muitas pessoas. Ah, Então, entendi. eu prefiro não orientar Só a a dar. água mesmo. Ou um sem lactose, né? Mas mesmo assim, os cães não ligam tanto. O gato, né? acho que ele se interessa um pouco mais pelo leite do que os cães, tá? Legal. E a uva? Bom, Por que a uva? A Frutas eu uva, nunca dei. Você já deu? saudável? Eu nunca dei Não, fruta pra também não. animal. pois é, a uva, ela ainda não está bem conceituado qual é a substância que não é bem metabolizada pelos cães e gatos. E a gente não sabe se ela está na semente, na casca, na polpa. Mas a gente sabe que até as uvas que não têm caroço são tóxicas. Uva passa, a famosa uva do panetone, do arroz do fim de ano. Não pode oferecer, tá, pessoal? Então, as uvas, tanto branca quanto vermelha, geleia de uva, enfim, doces com uva, a gente não deve oferecer. E derivados também. Há algumas pesquisas que mostram, por exemplo, o açaí também é uma fruta que a gente não deve oferecer. Algumas berries, em geral, a gente também evita, embora alguns alimentos tenham extratos de blueberry, extratos, né, de framboesa, extratos. Aí é uma coisa. Outra coisa é a gente oferecer a fruta in natura, tá? Correndo aqui na nossa mesa, o que a uva pode causar, É, o né? que É que importante. acontece? Ela pode causar alterações neurológicas e digestivas, tá? Então a gente também deve evitar.
A uva, uma vez que o animal ingere, ai, Carla, e se eu pegar ele ingerindo ali, o que eu faço, né? É interessante também a gente falar o que pode ser feito ali a curto prazo se você viu o seu pet comendo. Primeira coisa é identificar o que ele comeu, se comeu muito, comeu uma, duas, e também relacionado ao tamanho do pet. Um Shih Tzu comendo uma uva é uma coisa, um dog alemão comendo uma uva é outra diferente. coisa, diferente. Então essa questão da quantidade é dose dependente. E aí, liga pro vet e fala, olha, como chama a sua cachorrinha? Bela, A Bela acabou de comer 3 uvinhas, o que eu faço? O veterinário vai te orientar, né, até para você se dirigir à clínica, mas alguns momentos aí em casa a gente consegue orientar também para ver se consegue fazer ele vomitar ou se consegue, dependendo do tempo que ingeriu, se tem já alguma alteração neurológica ou não, tá? Tá. E o Bom, abacate? O abacate é uma fruta que tem polpa, uma polpa super gordurosa, saborosa, que em geral os cães adoram. Quem mora em chácara, sítio, tem abacateiro, sabe que os cães moram embaixo do abacateiro, né? Eles adoram e é uma fruta que, apesar de ter muitos nutrientes interessantes, tem uma substância que não faz bem para os cães e para os gatos, chamada persina, que pode causar intoxicação também. Olha só. Embora alguns estudos falem que essa substância está na casca, na semente e nas folhas, a gente, em geral, evita porque a gente não sabe se na polpa também pode ter algum resquício dessa substância, tá? Então, abacate só pra gente, né? Naquela vitamina gostosa de manhã, né? Mas acho que também fruta, sei lá, o que daria se a pessoa for dar uma banana? Banana, maçã, pera, melão, melancia. Todos esses podem. Podem. E é indicado ou não tem necessidade? Olha, tem cão que não liga, tem gato que não liga. Não é necessário, né? Mas como um petisco, né? Uma casquinha ali de uma fatia de maçã, uma fatia de melão, eventualmente não tem problema, tá? Mas lógico, sem sementes, sem casca, né? E quantidades de petisco mesmo, não é pra gente fazer uma salada de fruta e pôr ali pra comer, né? Uma coisa também que é bem interessante são os doces, né? Porque doce, eu já vi muita gente dando sorvete pro cachorro. Tem Gente. vários vídeos. Tem. A pessoa tá lá chupando sorvete e oferece pro cachorro também, né? Pode dar sorvete pro bichinho? Doce em geral? Então, os doces, principalmente sorvete, né? Que tem açúcar e gordura. Então, evitem, porque são ingredientes que podem sobrecarregar digestivo, pode fazer o animal vomitar ou ter aquele intestino solto. Né, pode causar até problemas mais graves, né, em pâncreas, em fígado. Não precisa. Mas por que os cachorros lambem, né, e fazem esses vídeos engraçados? Porque eles gostam da textura, Que do é gelado, geladinho? do cremoso. Não é nem pelo sabor em si, porque a gente sente mais gosto do que eles. Eles sentem mais o cheiro e a textura do produto. Então eles se interessam em conhecer a textura. Por que é gelado? Por que é quente? Por que é cremoso? Por que tem espuminha? E tudo mais. Então é interessante, né, que eles têm sensores diferentes do que a gente. Sim. E aí as escolhas... E aí a gente acaba fazendo um cara crachá ali de eu gosto, ele gosta também. Tá errado. Não precisa, né? E pode causar alguns problemas aí importantes digestivos. doutora, mediante a todos esses alimentos que nós estamos falando, conversando aqui nessa tarde, além desses alimentos sendo ingeridos no animal, que vem a causar problema intestinal nos pets, qual outro tipo de problema que pode causar também no pet? Consonante ao pelo dele também, a pele? Pode Pode tem causar? processos que podem causar inflamação na pele, né, alergias. Embora esses alimentos causem... Pelo também? O pelo também, num processo alérgico, inflamatório, pode acontecer uma lesão de pele, o animal começar a se coçar, ficar vermelho. Mas, em geral, a gente vê alterações digestivas e neurológicas, tá? Alho e cebola lembra que é sempre pro sangue, tá? Uva, sistema nervoso e rins, pode causar alterações renais. Gente, olha. Então, assim, não é bobagem, tá, gente? Anotem aí, porque esses alimentos não podem deixar acesso aí pros pets. Tá. E o chocolate? O chocolate, né? Pois é, o chocolate Gente, dá chocolate pra pet, né? não é dar, não, eles pegam mesmo, entendeu? É inacreditável. Eu que vou dar uma barra dessa, tá doido, vou querer comer tudo. A gente tá perto aí da época de Páscoa, né? Sim. Muitos doces, muito chocolate. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o animal, por interesse na textura, no doce, ele vai e experimenta, às vezes come a barra inteira, né? Meio ovo inteiro, ou doces com muito chocolate.
E come mesmo, come mesmo. E os sinais são muito graves. O composto que está no chocolate marrom, né, do cacau, chama teobromina. É um composto que eles não metabolizam, a dose é muito pequena para intoxicar, ou seja, um animal pequeno comendo ali um quadradinho já pode intoxicar, Uau! tá? Nossa. Então a gente realmente tem que ficar muito atento. Crianças em casa eventualmente estão ali e dão, né? Idosos muitas vezes também dão um pedacinho. Porque a gente sabe que os pets, em geral, são atores e atrizes, né? Eles pedem Eles com a querem maior alguma cara coisa, de né? pau. Ele faz aquela carinha né? deles Né? e consegue convencer a gente, não tem Olhinho como. assim. Aquele olhinho assim, ó. Pois é. Você fica assim, sem graça de É. não dar, né? E eles entortam a cabecinha, né, Babi? Aquela- Aí você fica com dó. Dó. Ela tá bem aqui. Mas tem que ficar mesmo ali firme, não pode, não pode, não pode, não tem conversa. Porque pode causar problemas graves, aí problemas digestivos bem graves, alterações neurológicas graves, levando até a convulsão. Olha. Nossa. E gente. em casos de Sério ingestão mesmo? grande, pode. E em casos de ingestão maior, pode levar a óbito, tá? Então, todo Sim. mundo Não entendeu, faça né? isso, né? Não pode. Então, na verdade, a melhor alimentação, então, é aquela que você tem em casa ali junto, mas que seja sem tempero, bem leve, ou até se a pessoa tem dúvida, dá sua ração. Exatamente, Não é isso, doutora? exatamente. Se for adicionar alguma coisa, como aquele complemento que a gente sabe que muitas casas fazem para os pets, coloca um legume ou, por exemplo, um chuchu, uma abobrinha só cozido, mistura ali com a raçãozinha, não tem problema, não vai causar nenhum desconforto, vai incrementar, vai dar o tchan que ele gosta e é saudável, tá? Agora, os outros alimentos temperados, o nosso alimento do prato, a carninha cozida com... É isso aí que eu não posso mentir, Não estou pode. de frente com a nutróloga. É porque, por exemplo, quando nós terminamos de se alimentar, é de praxe ficar sempre uma sobrinha, restinho. Então você prefere dar pro pet que você Aham. sabe que ele Que vai jogar comer fora, né? do que jogar fora. Pois é. E agora já tenho a conclusão do que a doutora acabou de dizer, que nesse restinho tem um Tem, tempero. faça isso. Tem um tempero. Tem. Então é obrigação Pois é. nossa jogar fora, Pois né? é. As massas, né, os alimentos com muitas farinhas, muita gordura, além de fazer mal para a molho, né? digestão, os Molho molhos, também. também podem fazer eles ganhar peso, tá? Então, a bordinha da pizza, o pãozinho de queijo. E como emagrece os pets? Como Aí Pois é. que tá. Não Tem é uma fácil. pergunta junto com essa. É. Como saber que eles precisam emagrecer? Também. Pois é. Gente, a primeira coisa que eu falo é, quando você olha para o seu animal, ele tem uma cintura? É a pergunta clássica, né? Tem cinturinha? Não, não tem. Então, tem excesso de peso. Mas existem algumas regiões que acumulam mais gordura. Então, região de costelas, a gente tem que sentir as costelas, né? Eu falo que assim, passa a mão nos seus dedos, tenta aí para Uhum. vocês entenderem. Você tem que sentir as costelas com uma leve pressão na ponta dos Sim. dedos, tá? Uhum. Se você não sente, é sinal de que existe uma capinha ali de gordurinha, o bacon, O bacon. sobre a pele, tá? Sim. Então tem uma reserva aí. Região peitoral também, os cães acumulam bastante, a gente sente aquele molinho, né, na região peitoral. Abdominal, então fica o abdômen um pouco mais baixinho, mais caidinho, e acaba até dificultando quando a gente faz exame físico, né? Alguns casos acumulam gordura dentro de alguns órgãos, então é sinal de que está em excesso. Cansaço fácil, então num dia quente, na atividade física, quando eles estão ali muito agitados em casa, muitas vezes eles não aguentam muito tempo, você quer brincar de bolinha, alguma coisa, eles se cansam com rapidez, sinal também de que o peso está impactando. E como que a gente faz para emagrecer, né? Isso. A fórmula. Ah. Na verdade, tem 3 pilares que eu considero mais importantes na perda de peso. O primeiro é o que ele vai comer, então qual é a dieta, o que tem nessa dieta, se é uma dieta com mais fibra, com mais proteína, em geral a gente quer dietas assim, é a história do frango com salada, sabe? Aham. Então a gente faz uma relação de fórmula assim, né? A gente procura produtos que sejam ricos em proteína e ricos em fibra, baixos em carboidrato e baixíssimos em gordura. E são alimentos próprios para isso, não é o alimento que está dando ali em casa naturalmente e você vai fazer o pet emagrecer. Não, você tem que usar um alimento apropriado para perda de peso, tá? Segundo pilar é número de refeições. Se o pet, por exemplo, a Bela come quantas vezes, Renato? 2. 2. De manhã e à noite. Legal. É o o normal aí, o que a maioria das pessoas faz. Em geral, eu peço para dobrar. 4.
Porque quando a gente aumenta o número de refeições, a gente ativa mais o metabolismo desse animal. E aí come que menos, né? come Cada vez que ele menos. vai comer. Não tem tanta fome e trabalha também a saciedade, a ansiedade, aquela relação com a comida que em geral os gordinhos têm, né? De assim, ai, tô feliz, vou comer. Ai, chegou em casa, vou comer. Ai, tô triste, vou comer. Então essa relação a gente acaba diminuindo a ansiedade quando a gente oferece mais vezes. Certo. E o Bem ter- rapidinho, Vai. vocês vão rir aqui, bem rapidinho que a gente já tá fechando aqui o bloco. Se eu disser pra você que eu só dou 2 vezes por dia alimentação pra ela, porque eu não quero ficar limpando as necessidades. Olha, Renato, que maldade. A sinceridade, hein? Ô, Belinha, que pai É você porque, tem. Vou gente, aí, pelo amor vou de Deus, adotar cada hora- você. Cada hora que a minha cadela for se alimentar e fazer necessidade, toda hora eu vou ter que ficar limpando. Pois Então é. eu só dou 2 Bela, a gente Mas vai vamos lá, mudar vamos isso. concluir aqui. E a último pilar, eu vou roubar a Bela pra mim. Não, eu vou Último roubar pilar. a Bela, vou falar, Bela, vamos Perdão, ter vida. doutora. O terceiro pilar é a atividade física. Tá. Não tem como fazer dieta se não se mexer um pouquinho mais. Tem que andar com eles, levar Tem pra que fazer um passear. aeróbico, né? Um passeio, uma coisa com ritmo. Seja dentro de casa, seja na rua, seja no prédio, enfim, em algum lugar que ele goste. E que você também consiga fazer com frequência, né? Não adianta prometer que vai todo dia e não conseguir. Tem que ser uma coisa que você coloque em prática. Sim. Quem tem dor articular, de repente a gente indica uma hidroesteira, né? Tá. Uma atividade na água. Mas tem que ter alguma atividade física para melhorar a musculatura e gastar energia, gastar gordura. Doutora, eu quero te agradecer, muitíssimo obrigada. O bate-papo acho que foi super legal, porque Nossa. muita gente nem imaginava É verdade. sobre a questão desses alimentos. Quero que você deixe os seus contatos, seus agradecimentos, por favor. Ai, obrigada, gente. Foi uma delícia, Obrigado, foi um doutora. prazer. Bom, quem tiver dúvida, precisar conversar comigo, enfim, agendamentos, o contato é 11 958 38 2577 e nas redes sociais é vet_nutri.